muitos mal-entendidos das pessoas sobre Jó. A dificuldade sofrida por Jó não foi obra de mensageiros enviados por Deus, nem foi causada pela própria mão de Deus. Em vez disso, foi pessoalmente causada por Satanás, o inimigo de Deus. Consequentemente, o nível de sofrimento sofrido por Jó foi profundo. Contudo, nesse momento, Jó demonstrou, sem reservas, seu conhecimento cotidiano de Deus em seu coração, os princípios de suas ações cotidianas e sua atitude para com Deus. E essa é a verdade. Se Jó não tivesse sido tentado, se Deus não tivesse trazido provação a Jó, quando Jó disse: Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová, você diria que Jó é um hipócrita. Deus lhe dera tantos bens. Então, é claro, ele bendisse o nome de Jeová. Se antes de ser submetido a provações, Jó tivesse dito: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal, você diria que Jó estava exagerando e que ele não abandonaria o nome de Deus desde que ele foi frequentemente abençoado pela mão de Deus. Se Deus tivesse trazido desastre sobre ele, então ele certamente teria abandonado o nome de Deus. No entanto, quando Jó se encontrou em circunstâncias que ninguém gostaria, desejaria ver ou desejaria que acontecesse a ele, que as pessoas teriam temor que recaíssem sobre elas, circunstâncias que nem mesmo Deus suportaria observar, Jó ainda era capaz de manter sua integridade. Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová, e receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal? Confrontados com a conduta de Jó nesse momento, os que gostam de falar palavras antissonantes e que amam falar belas letras e doutrinas ficam emudecidos. Aqueles que exaltam o nome de Deus somente no falar, mas nunca aceitaram as provações de Deus, são condenados pela integridade a que Jó se manteve firme. E aqueles que nunca acreditaram que o homem é capaz de se manter firme no caminho de Deus, são julgados pelo testemunho de Jó. Diante da conduta de Jó durante essas provações e das palavras que ele falou, algumas pessoas se sentirão confusas, algumas sentirão inveja, outras se sentirão duvidosas, e algumas parecerão desinteressadas, virando o nariz para o testemunho de Jó, porque elas não apenas veem o tormento que se abateu sobre Jó durante as provações e leem as palavras ditas por Jó, mas também veem a fraqueza humana traída por Jó quando as provações se apoderaram dele. Essa fraqueza eles acreditam ser a suposta imperfeição na perfeição de Jó, a mancha em um homem que aos olhos de Deus era perfeito. Ou seja, acredita-se que aqueles que são perfeitos são impecáveis, sem mácula ou manchados, que não têm fraquezas, não têm conhecimento da dor, nunca se sentem infelizes ou deprimidos e não têm ódio ou qualquer comportamento extremo externo. Como resultado, a grande maioria das pessoas não acredita que Jó fosse verdadeiramente perfeito. As pessoas não aprovam muito do seu comportamento durante suas provações. Por exemplo, quando Jó perdeu sua propriedade e seus filhos, ele não, como as pessoas imaginam, começou a chorar. Seu indecoro faz as pessoas pensarem que ele era frio, pois ele não tinha lágrimas nem amor por sua família. Essa é a má impressão que Jó primeiro dá às pessoas. Elas acham seu comportamento depois disso ainda mais desconcertante. Rasgou seu manto foi interpretado pelas pessoas como seu desrespeito a Deus, e raspou a cabeça é erroneamente acreditado que significa a blasfêmia e a oposição de Jó a Deus. Além das palavras de Jó que Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová,
As pessoas não discernem nada da justiça em Jó, que foi louvada por Deus. E assim, a avaliação de Jó pela grande maioria delas nada mais é do que incompreensão, mal-entendido, dúvida, condenação e aprovação em teoria apenas. Nenhuma delas é capaz de realmente compreender e apreciar as palavras de Deus Jeová, e Jó era um homem perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Com base em sua impressão de Jó acima, as pessoas têm mais dúvidas sobre sua retidão, pois as ações de Jó e sua conduta registradas nas Escrituras não foram tão significativamente tocantes como as pessoas imaginavam. Ele não apenas não realizou grandes feitos, mas também pegou um caco para se raspar sentado entre as cinzas. Esse ato também surpreende as pessoas e faz com que duvidem e até neguem a justiça de Jó, pois enquanto se raspava, Jó não orou a Deus, nem prometeu a Deus, nem, além disso, foi visto a chorar lágrimas de dor. Nesse momento, as pessoas só veem a fraqueza de Jó e nada mais. E assim mesmo, quando ouvem Jó dizer: receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal, elas são completamente indiferentes ou indecisas e ainda são incapazes de discernir a justiça de Jó a partir de suas palavras. A impressão básica que Jó dá às pessoas durante o tormento de suas provações é que ele não era nem servil nem arrogante. As pessoas não veem a história por trás de seu comportamento que se desenrolou nas profundezas de seu coração, nem veem o temor a Deus dentro de seu coração ou a adesão ao princípio do caminho de se desviar do mal. Sua equanimidade faz com que as pessoas pensem que sua perfeição e retidão são apenas palavras vazias, que seu temor a Deus era apenas boato. A fraqueza que ele revelou externamente, entretanto, deixa uma profunda impressão nelas, dando-lhes uma nova perspectiva e até mesmo um novo entendimento em relação ao homem que Deus define como perfeito e reto. Tal nova perspectiva e novo entendimento são comprovados quando Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Embora o nível de tormento que sofreu seja inimaginável e incompreensível a qualquer homem, ele não falou palavras de heresia, mas apenas diminuiu a dor de seu corpo por seus próprios meios. Conforme registrado nas Escrituras, ele disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem. Jó, capítulo 3, versículo 3. Talvez ninguém tenha considerado essas palavras importantes e talvez haja pessoas que tenham prestado atenção nelas. Na visão de vocês, elas significam que Jó se opôs a Deus? Elas são uma queixa contra Deus? Sei que muitos de vocês têm certas ideias sobre essas palavras ditas por Jó e acreditam que, se Jó era perfeito e reto, ele não deveria ter mostrado qualquer fraqueza ou dor, e deveria ter enfrentado positivamente qualquer ataque de Satanás e até sorrido diante das tentações de Satanás. Ele não deveria ter tido a menor reação a qualquer tormento trazido sobre sua carne por Satanás, nem deveria ter traído qualquer das emoções dentro de seu coração. Ele deveria até ter pedido que Deus tornasse essas provações ainda mais duras. Isso é o que deve ser demonstrado e possuído por alguém que é inabalável e que realmente teme a Deus e evita o mal. Em meio a esse tormento extremo, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento. Ele não se queixou de Deus, muito menos teve alguma intenção de se opor a Deus. Isso é muito mais fácil dizer do que fazer, pois desde os tempos antigos até hoje, ninguém jamais experimentou tais tentações ou sofreu o que aconteceu com Jó. E por que ninguém nunca foi submetido ao mesmo tipo de tentação que Jó? Porque, como Deus vê,
Ninguém é capaz de assumir tal responsabilidade ou comissão. Ninguém poderia fazer como Jó fez. E, além disso, ninguém poderia, além de amaldiçoar o dia de seu nascimento, não abandonar o nome de Deus e continuar a bendizer o nome de Deus Jeová, como Jó fez quando tal tormento se abateu sobre ele. Alguém poderia fazer isso? Quando dizemos isso sobre Jó, estamos elogiando seu comportamento? Ele era um homem justo e capaz de dar tal testemunho a Deus e capaz de fazer Satanás fugir com as mãos na cabeça, de modo que nunca mais viesse a Deus para acusá-lo. Então, o que há de errado em elogiá-lo? Será que vocês têm padrões mais elevados do que Deus? Poderia ser que vocês agiriam ainda melhor que Jó quando lhes sobreviessem as provações? Jó foi louvado por Deus. Que objeções vocês poderiam ter? Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento porque não quer que Deus seja atormentado por ele. Costumo dizer que Deus vê o interior do coração das pessoas e as pessoas veem o exterior dos outros. Porque Deus vê dentro do coração das pessoas, ele entende sua substância, enquanto as pessoas definem a substância de outras pessoas com base em seu exterior. Quando Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, esse ato surpreendeu todas as figuras espirituais, incluindo os 3 amigos de Jó. O homem veio de Deus e deveria ser grato pela vida e carne, bem como o dia de seu nascimento, concedidos a ele por Deus, e ele não deveria amaldiçoá-los. Isso é compreensível e concebível para a maioria das pessoas. Para qualquer um que segue a Deus, esse entendimento é sagrado e inviolável. É uma verdade que nunca pode mudar. Jó, por outro lado, quebrou as regras. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Este é um ato que a maioria das pessoas considera como estar entrando em um território proibido. Não só ele não tem direito à compreensão e simpatia das pessoas, ele também não tem direito ao perdão de Deus. Ao mesmo tempo, ainda mais pessoas duvidam da justiça de Jó, pois parece que o favor de Deus para com ele fez Jó autoindulgente. Isso o tornou tão ousado e imprudente que não apenas ele não agradeceu a Deus por abençoá-lo e cuidar dele durante sua vida, mas ele amaldiçoou o dia de seu nascimento para a destruição. O que é isso, senão a oposição a Deus? Tais superficialidades provêm às pessoas a prova para condenar esse ato de Jó. Mas quem pode saber o que Jó realmente pensava naquele momento? E quem pode saber a razão pela qual Jó agiu assim? Somente Deus e Jó conhecem a história interna e as razões. Quando Satanás estendeu a mão para afligir os ossos de Jó, Jó caiu em suas garras, sem meios de escapar ou força para resistir. Seu corpo e alma sofriam com enorme dor, e essa dor o tornou profundamente consciente da insignificância, fragilidade e impotência do homem que vivia na carne. Ao mesmo tempo, ele também adquiriu uma compreensão profunda de por que Deus tem a preocupação e cuidado com a humanidade. Nas garras de Satanás, Jó percebeu que o homem, que é de carne e osso, na verdade é tão impotente e fraco. Quando ele caiu de joelhos e orou a Deus, ele sentiu como se Deus estivesse cobrindo seu rosto e se escondendo, pois Deus o colocou completamente nas mãos de Satanás. Ao mesmo tempo, Deus também chorou por ele e, além disso, foi magoado por ele. Deus foi afligido por sua dor e ferido por sua ferida. Jó sentiu a dor de Deus. Bem como era insuportável para Deus, Jó não queria trazer mais tristeza a Deus, nem queria que Deus chorasse por ele, muito menos queria ver Deus aflito por ele. Nesse momento,
Jó queria apenas despir-se de sua carne, não mais suportar a dor trazida sobre ele por essa carne, pois isso impediria que Deus fosse atormentado por sua dor. Mas ele não podia, e ele tinha que tolerar não apenas a dor da carne, mas também o tormento de não querer deixar Deus ansioso. Essas duas dores, uma da carne e outra do espírito, causaram dor angustiante, de partir o coração em Jó, e o fizeram sentir como as limitações do homem, que é de carne e osso, podem fazer com que alguém se sinta frustrado e indefeso. Sob essas circunstâncias, seu anseio por Deus tornou-se mais intenso e sua abominação a Satanás se tornou mais intensa. Nesse momento, Jó teria preferido nunca ter nascido no mundo do homem. Preferia que ele não existisse, do que ver Deus chorar lágrimas ou sentir dor por ele. Ele começou a abominar profundamente sua carne, a ficar doente e cansado de si mesmo, do dia de seu nascimento e até de tudo o que estava ligado a ele. Ele não queria que houvesse mais menção de seu dia de nascimento ou qualquer coisa a ver com isso. E assim ele abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó, capítulo 3, versículos 3 e 4. As palavras de Jó carregam sua abominação por si mesmo. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: foi concebido um homem. Assim como sua reprovação de si mesmo e senso de dívida por causar dor a Deus. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Essas duas passagens são a expressão máxima de como Jó se sentiu na época e demonstram plenamente sua perfeição e retidão para todos. Ao mesmo tempo, assim como Jó desejara, sua fé e obediência a Deus, assim como seu temor a Deus, eram realmente elevados. Naturalmente, essa elevação é exatamente o efeito que Deus esperava. Jó derrota Satanás e se torna um verdadeiro homem aos olhos de Deus. Quando Jó primeiro se submeteu às suas provações, ele foi destituído de todas as suas propriedades e de todos os seus filhos. Mas ele não caiu ou disse qualquer coisa que fosse um pecado contra Deus como resultado. Ele tinha superado as tentações de Satanás. Ele tinha superado seus bens materiais e descendentes e a provação de perder todas as suas posses terrenas. O que significa dizer que ele foi capaz de obedecer a Deus tirando dele e oferecer graças e louvor a Deus por causa disso. Essa foi a conduta de Jó durante a primeira tentação de Satanás, e esse também foi o testemunho de Jó durante a primeira aprovação de Deus. Na segunda aprovação, Satanás estendeu a mão para afligir Jó, e embora Jó sentisse uma dor maior do que jamais sentira antes, ainda assim seu testemunho foi suficiente para deixar as pessoas espantadas. Ele usou sua fortaleza, convicção e obediência a Deus, bem como seu temor a Deus, para mais uma vez derrotar Satanás. E sua conduta e seu testemunho foram mais uma vez aprovados e favorecidos por Deus. Durante essa tentação, Jó usou sua conduta real para proclamar a Satanás que a dor da carne não poderia alterar sua fé e obediência a Deus ou tirar sua devoção a Deus e o temor de Deus. Ele não renunciaria a Deus, nem renunciaria à sua própria perfeição e retidão porque enfrentava a morte. A determinação de Jó fez de Satanás um covarde. Sua fé deixou Satanás tímido e trêmulo.
A força de sua batalha de vida e morte com Satanás gerou em Satanás um profundo ódio e ressentimento. Sua perfeição e retidão deixaram Satanás com nada mais que poderia fazer para ele, tal que Satanás abandonou seus ataques contra ele e desistiu de suas acusações contra Jó diante de Deus Jeová. Isso significava que Jó havia vencido o mundo, vencido a carne, vencido a Satanás e vencido a morte. Ele era completa e totalmente um homem que pertencia a Deus. Durante essas duas provações, Jó permaneceu firme em seu testemunho e realmente viveu sua perfeição e retidão e ampliou o escopo de seus princípios vivos de temer a Deus e se desviar do mal. Tendo passado por essas duas provações, nasceu em Jó uma experiência mais rica, e essa experiência o tornou mais maduro e experiente. Fortaleceu-o e deu-lhe maior convicção, tornando-o mais confiante na retidão e dignidade da integridade que ele manteve firme. As provações de Jó por Deus Jeová lhe deram uma profunda compreensão e um senso da preocupação de Deus com o homem e permitiram que ele sentisse a preciosidade do amor de Deus, a partir da qual a consideração e amor a Deus foram acrescentados ao seu temor a Deus. As provações de Deus Jeová não apenas não afastaram Jó dele, mas também aproximaram seu coração de Deus. Quando a dor carnal suportada por Jó atingiu seu apogeu, a preocupação que ele sentia de Deus Jeová não lhe deu escolha senão amaldiçoar o dia de seu nascimento. Tal conduta não foi planejada por muito tempo, mas uma revelação natural da consideração e amor a Deus de dentro de seu coração foi uma revelação natural que veio de sua consideração e amor a Deus. Ou seja, porque ele abominava a si mesmo e ele não estava disposto a, nem podia suportar, atormentar a Deus, assim, sua consideração e amor alcançaram o ponto de abnegação. Nesse momento, Jó elevou sua adoração e anseio por Deus de longa data e devoção a Deus ao nível de consideração e amor. Ao mesmo tempo, ele também elevou sua fé e obediência a Deus e o temor de Deus ao nível de consideração e amor. Ele não se permitia fazer nada que pudesse causar dano a Deus. Ele não se permitia qualquer conduta que ferisse a Deus, e não se permitia trazer qualquer tristeza, dor ou até infelicidade a Deus por suas próprias razões. Aos olhos de Deus, embora Jó ainda fosse o Jó de antes, a fé, a obediência e o temor de Jó a Deus tinham trazido a Deus satisfação e desfrute completos. Nesse momento, Jó havia atingido a perfeição que Deus esperava que ele atingisse. Ele havia se tornado alguém verdadeiramente digno de ser chamado de perfeito e reto aos olhos de Deus. Seus atos justos lhe permitiram vencer Satanás e permanecer firme em seu testemunho a Deus. Assim, também seus atos justos o tornaram perfeito. Permitiram que o valor de sua vida fosse elevado e transcendesse mais do que nunca, e fizeram dele a primeira pessoa a não ser mais atacada e tentada por Satanás. Porque Jó era justo, ele foi acusado e tentado por Satanás. Porque Jó era justo, foi entregue a Satanás. E porque Jó era justo, ele venceu e derrotou Satanás, e permaneceu firme em seu testemunho. Doravante, Jó tornou-se o primeiro homem que nunca mais seria entregue a Satanás. Ele verdadeiramente veio perante o trono de Deus e viveu na luz, sob as bênçãos de Deus, sem a espionagem ou a ruína de Satanás. Ele havia se tornado um homem verdadeiro aos olhos de Deus. Ele havia sido libertado.